Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos agora na live da nossa leitura diária, esse dia 16 de abril. Os capítulos 10, 11, 12 de 2 Reis. Para a honra e a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, esse dia 16 de abril. Sabemos, meu Deus, que sem a Tua palavra, sem a Tua direção, não chegaremos a lugar nenhum. Mas pedindo a Tua ajuda, o Teu Espírito Santo, Ele nos guiará. E o próprio Jesus nos guiará em toda a verdade. E Ele falou isto, e por meio da Tua palavra, andamos na verdade, seguimos a verdade e vivemos na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui vamos ler o capítulo 10, 11 e 12, nesse dia 16 de abril. Para que não possamos nos atrasar, para que não possamos parar. Então hoje é 16 de abril, capítulo 10, 11 e 12. Que diz assim: Jeú extermina a casa de Acabe. Capítulo 10. Antes de iniciarmos, quero te convidar para você sábado e vir conosco participar do primeiro culto de jovens que o nosso ministério está propondo, primeiro culto do ano de 2025, Igreja Pentecostal Aliança com o Poderoso Deus, tá bom? Eu postei um shot neste canal, dê uma olhada no shot, na foto, e fixa bem o endereço e seja bem-vindo, tá? Fica no bairro do Armando Mendes. O único ponto de referência é do lado de um dentista popular. A placa amarela, desce a rua, o templo é de Portão Vermelho, tá bom? Chegue lá conosco, sábado, às 19 horas. Vamos fazer uma grande festa, um grande culto para o nosso Deus. Que diz assim: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Israel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual lhe ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã este tempo, vinde. Vinde a mim, a Israel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, com que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens.
e puseram suas cabeças nos cestos e as mandaram de Israel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e lhe disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. Porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Gisel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum lhes deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Eked, os pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos. E descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-vos, apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, a qual saudou e disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração. E disse Jonadab: e então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir comigo ao carro, e disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe servia pouco a Baal, Jeú, porém muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel
a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para a nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Tá vendo aí, ó? Aqui neste versículo diz: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Por quê? Por causa da idolatria do pecado. Por causa da idolatria do pecado, Israel foi perdendo aquilo que Deus deu para ele. Toda a terra, todo o território, todo o domínio da terra. Entendeu? Por causa de quê? Idolatria e pecado. Tá vendo aí? Se Deus te deu algo e você perdeu, porque você andou em pecado e você andou com idolatria. Certo? Levantou ídolos para si. Então perdemos alguma coisa por causa do pecado. Amém? Por isso que a nação de Israel é hoje aquele território pequeno. Porém, quem é por Israel, mesmo sendo pequeno, é o Senhor. Ora, os mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos. Capítulo 11. Atalia manda matar a família real. Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, o escondeu de Atalia, e assim não os mataram. E Joseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles o concerto. E o ajuntaram na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará à porta do sul. E a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei, e rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estarei como o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordena o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas
mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e depois a coroa, lhe deu testemunho e o fizeram rei e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, os capitães e as trombetas, junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez o concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e derribaram como também os seus altares e as suas imagens. Totalmente quebraram, e matando o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor. E o rei vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou. Depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Capítulo 12. E Joás manda reparar o templo. No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ziba, e Betseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que trouxe à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles repartem as fendas da casa, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela, ou seja, as brechas. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: Por que não reparas as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dei-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes e não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as fendas da casa. Porém, um sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa, e pôs ao pé do altar, a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositaram ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham seu cargo da casa do Senhor, e eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que preparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos carpinteiros que compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas,
nem o vaso de ouro. Os vasos de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque precediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e o tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém, porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeurão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás, tudo quanto fez, mas porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui a gente finaliza esse dia 16 de abril, a nossa leitura diária de 2 Reis. Paramos no capítulo 12, no dia 17 prosseguiremos no capítulo 13, 14 e 15. Lembrando que o livro de 2 Reis ele tem 25 capítulos e ele é o 12º livro da Bíblia em ordem de 66. Então até aqui estamos lendo 12 livros, estamos no mês de abril. Talvez finalizaremos antes e entraremos nele no livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, são 29 capítulos, tá bom? Então veja que não é difícil, né, a palavra de Deus. É ter prazer em meditar nela dia e noite. Faça isso. E você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de muitas águas, que dá o seu fruto no tempo certo. E tudo que a tua mão tocar, você prosperará. Amém? Que Deus te guarde nesse dia de hoje, 16 de abril. Faça de tudo para agradar o Senhor. Leia a sua palavra. Mesmo que estamos com dificuldade na nossa cidade por conta de transporte, né? Estão em greve de transportes, os ônibus estão parados, mas o Senhor dará graça a nós, para cada um de nós chegar no seu objetivo hoje, seus empregos e retornar para casa com segurança. Deus, Ele vai nos guardar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.